Muito bem, pessoal. Hoje começamos aí mais uma live e o nosso papo hoje vai ser com o deputado federal Alexis Fontaine. O Alexis é deputado federal pelo Partido Novo, né, e vamos falar sobre a reforma tributária, sobre as empresas nesse contexto do Covid-19. Esperando a galera entrar. Vamos lá, hoje nós vamos ter um papo com o Alexis Fontaine, deputado federal pelo Partido Novo, representa a gente lá em Brasília, falando bastante sobre a reforma tributária, as empresas, e agora o nosso papo hoje vai ser bastante focalizado em como estão as empresas nesse cenário de pandemia, nesse cenário do Covid-19, e o Alexis já... Vamos fazer a conexão. Alexis Fontaine, Bolini zoeira. como é que você tá? Beleza? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Rapaz, está de quarentena aí? Ficando em casa? Não, tô na empresa, meu amigo. Tô aqui Aliás, vazando álcool, prestando álcool. explica pra galera o que você tá fazendo, que eu achei sensacional. E é um Então, puta de um exemplo para todo mundo, né? Cidadania, de engajamento. Conta aí pra gente. a coisa é o seguinte, eu, por acaso, recebi uma informação do que a Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, estava doando álcool para poder chegar nos hospitais. Inicialmente eu achei, falei, puxa, fazer álcool gel e tal, poder ajudar. Vou fazer a minha doação, eu como empresário, que eu sou deputado federal, né? Estou deputado, eu gosto de falar que eu estou deputado federal, mas eu tenho minha origem numa indústria química, eu tenho uma indústria aqui Perfeito. na região de Sumaré. Falei, puxa, eu tenho como fabricar isso, eu sei como fabricar isso. Peguei a fórmula, que é inclusive disponível, fácil, não é tranquila. Falei, não, isso aí dá para fabricar. E aí, como a gente ficou naquele recesso por uma semana lá, por causa de Brasília, coronavírus, mas eu vim aqui, voltei para a fábrica e falei, turma, nós vamos ajudar a combater essa pandemia com aquilo que a gente tem de competência, do que aquilo que a gente é bom, que é mexer com a parte química. Vamos fazer isso? Vamos pegar uma área aqui, reservar. Fui numa área de material de construção, construí, bolei, planejei uma linha de invase, onde estocar o Você não álcool. tinha ainda isso. Você Não, não não tinha essa tinha. infraestrutura. Não tinha, porque o álcool não é uma matéria-prima nossa. A gente trabalha com epóxi aqui, trabalha com uretano, com poliuretano, é outra linha. Não tem nada a ver com álcool. E aí, mas eu tenho uma área que ela é para você manipular produtos inflamáveis, uma área específica com proteção de bombeiro e tudo mais. Falei, então eu posso mexer com inflamáveis, né? Aí liguei para o pessoal da Única, eles disseram, olha, beleza, pode ser, nós vamos doar o álcool, mas você vai ter dificuldade em fazer álcool gel, porque uma das matérias-primas do álcool gel simplesmente não tem, sumiu no mercado. Falei, ué. Aí pesquisei e realmente não tinha. É o tal de carbopol, não tem. Aí eu percebi também que não era um caso de fazer álcool gel, porque o álcool gel ele é padrão farmacêutico, eu teria que ter instalações Uhum. mais farmacêuticas que eu não tenho aqui. Eu tenho indústria química mesmo, mais bruta. Mas o pessoal da Única, o presidente lá, né, o Evandro, ele foi super bacana, o cara nota 10, ele falou assim, Alex, mas você pode ajudar a fracionar o álcool, que é receber um caminhão de 25 mil litros e fracionar isso em bombonas de 5, 20 litros. Falei, cara, Perfeito. isso tranquilo, tranquilo. Bolei, peguei minha grana, como diz a turma, o que o deputado federal está fazendo com o salário dele? Eu fui lá e comprei um monte de containers, tá certo? Botei aqui na minha Perfeito. fábrica para receber 25 mil litros de álcool. Então a gente está recebendo uma vez por semana um caminhão, tanque, 25 mil lá. Aí o que eu fiz? Fiz uma campanha de doação de embalagens para comprar embalagem, porque a embalagem custa caro, sabe? E convoquei voluntários misturando com os meus funcionários para poder ajudar a envasar. Então, Bolini, hoje eu recebi 30 mil litros de álcool.
com essa turma engajadíssima de voluntários, cara, turma fantástica do Desperta Já do Novo, tinha a turma do pessoal do Perfeito. MBL, outras pessoas aqui da cidade mesmo que vieram ajudar. A turma veio, cara, invasaram. Já terminamos agora, acabamos de terminar. 30 mil litros de álcool em bombonas no parque, estrechado, bonitinho, pronto para poder embarcar semana que vem. Tudo doado, Bolívia, tudo doado via Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Então, bacaníssimo um troço que a gente está ajudando. Show de Já bola. invasamos 110 mil litros. Muito bom. Agora, Alexis, essa participação é fenomenal, mas você também tem uma visão do empresário e você está sentindo o mercado e está sentindo o que o pessoal está sofrendo com a pandemia e com o isolamento, né? E o governo federal recentemente fez uma série de medidas aí para aliviar o empresariado e toda a relação de trabalho, né? Uma dessas medidas foi a MP 905, para flexibilizar contratos de trabalho e evitar sempre ao máximo o desemprego. Mas tem muita gente que estava criticando. O que você acha da MP? É boa? É ruim? Qual que é a tua avaliação? A MP ela é muito boa, mas podia ser muito melhor, tá certo? Vamos ser claros, eu tive até uma conversa com o secretário da Previdência e do Trabalho. Ele falou assim, olha, isso aí não é nem 20% do que a gente deveria fazer para poder melhorar as relações trabalhistas. Bolini, eu só falo uma coisa para todos os críticos que ficam falando que vai precarizar as relações trabalhistas. Procure as 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e Japão. Vai ver como são as relações trabalhistas nesses 3 países. Verifique como é que é a relação trabalhista. Não tem esse monte de direitos trabalhistas brasileiros que são uma verdadeira fábrica de desemprego. A gente dá direito trabalhista para quase 40 milhões de desempregados, que é o que nós vamos chegar no final dessa confusão toda que nós estamos armando aqui no Brasil. Aí é 40 milhões de gente sem emprego e uma outra população, que eu não sei exatamente qual é o seu número, totalmente empregada, cheia de direitos, cheia de direitos. Nós complicamos demais as relações trabalhistas. No Japão, eu fui recentemente, amigo, contrata e demite. Se você for ver a curva de recuperação da economia chinesa de trabalho, é impressionante. Ela não caiu em V assim, ó, e subiu. Não é? Caiu. É quase um I. Do jeito que ela bateu, ela subiu. É um mês de desemprego. Um mês de desemprego. Uhum. Sabe qual vai ser a curva do Brasil, Bolini? Vai ser um U. Aqui ela vai ser prolongada. Aí vai ficar. Então, a MP 905, ela promovia, ela promovia a contratação de jovens de 19 a 29 anos com um regime simplificado que era para poder facilitar a contratação, legal pra caramba, e resolvia um monte de problemas. Espera um pouco. Resolvia um monte de problemas que hoje tem dentro das relações trabalhistas, tal. Inclusive tem um ponto de bancários que eu fiz até um vídeo, uma das orientações de matérias, eu falei sobre os bancários. Eles ficaram muito bravos comigo, eu entendo isso, mas quem quiser já tem uma nota de esclarecimento dentro do meu Facebook, dentro do Instagram, para deixar muito claro qual era o ponto que pegava nessa 905 com os bancários e que eles mesmos vão concordar comigo. É que eu falei um monte de outras coisas, ficou meio irônico a coisa, mas, tirando a ironia de lado, o que nós estamos defendendo lá era extremamente válido, tá certo? Ontem eu tive um debate com um rapaz da rede, eu falei exatamente a mesma coisa para ele. Para manter metade da população com níveis de direitos trabalhistas europeus, a gente mantém a outra metade desempregada na informalidade, na extralegalidade, né? Horrível, horrível. Bolini, e gera desigualdade isso. A gente tá cheio de miseráveis, Bolini. Vai nas palafitas, na favela, tá cheio de gente miserável, pobre mesmo. Aí você vai contratar um pobre. Opa, não. Para contratar um pobre, no mínimo um salário mínimo de R$1.000 e tantos, 13º, férias, fundo de garantia, muda da fundo de garantia,
vale refeição, vale transporte, vale plano de saúde. Meu amigo, vira um pacote. O cara que ia contratar... Tem um estudo da GV que mostra que é de 2 a 3 vezes, né, o custo para o empregador. Depende do salário do cara. Pode chegar até 3 vezes. Se o salário é muito baixo, é exatamente isso. Porque o cara chega cheio de benefícios que o negócio arrebenta. Aí sabe o que acontece? Bom, não vou contratar o cara. Agora você vai no Japão. Eu vou falar como é que é no Japão. Japão, não estamos falando da China, não estamos falando dos Estados Unidos, no Japão. Japão é o seguinte: quer trabalhar? Quero trabalhar. É tanto por hora. Recebe, tchau, vai embora. Não tem fundo de garantia, não tem 10%, não tem multa do fundo de garantia, não tem um terço de férias, não tem nada dessas coisas. Agora, vamos falar nós, Bolini, papo sério, papo reto aqui. O que é o 13º, a não ser um confisco que o Estado faz? Que o Estado faz. Todo mês ele vai confiscando 1/12 do funcionário. Isso. 1/12. Não corrige durante o ano todo. E aí paga no final do ano para o CLT, o funcionário registrado, conseguir pagar as dívidas que ele fez durante o ano, porque ele não tinha dinheiro, ou guardar para pagar os impostos no começo do ano. 13º é isso. 13º é isso, cara. Exatamente. É ridículo. Para o pessoal aí, pessoal de finanças, fica muito claro, né? Você prefere R$ 100 hoje ou daqui 100 dias? Obviamente que hoje vale mais, né? E é justamente isso que o 13º faz. Agora, Alexis, outro ponto. As empresas, mais do que nunca, estão precisando de fluxo de caixa, né? Uma empresa não quebra porque tem prejuízo, ela quebra porque não consegue pagar o fornecedor, porque não entrou esse mês e tem a saída, então descasou tudo aí, não tem dinheiro para pagar quebra. É importante agora a gente ter um alongamento de prazos, de tributos, mas também eu acho que começa a ter uma visão mais ampla de tributos como um todo, né, no sistema. O que você está sentindo aí na discussão da reforma tributária? Você acha que a gente está chegando a novos consensos sobre a necessidade da reforma e se finalmente há um consenso pelo IVA? O que você está sentindo aí? Primeira coisa é o seguinte, infelizmente a discussão da reforma tributária parou. Ela não está acontecendo mais nesse momento. Por quê? Porque entrou toda uma pauta urgente antes, necessária, para poder socorrer estados, para socorrer pessoas que estão desamparadas, que eram as pessoas que estavam à margem da sociedade brasileira, os informais. Finalmente nós estamos descobrindo onde estão os informais, estamos regularizando milhões de CPF que estavam tudo irregular, porque a pessoa não votou alguma vez. Olha que loucura que o Brasil faz. O Brasil joga as pessoas na margem da sociedade porque o cara não votou por algum motivo. Nós estamos salvando micro e pequenas empresas, nós estamos tentando dar diferimento de tributos. O que é diferimento? É atrasar, né? Paga depois os tributos para as pessoas poderem ter capital. O meu ponto de vista, Bolini, eu sempre falei isso desde o primeiro dia. Os caras estavam aprovando o orçamento, lei de diretrizes orçamentárias da comissão mista. Não, muito antes disso. A gente estava em Brasília, lá todo mundo em Brasília trabalhando. Tá. Eu falei na comissão mista do orçamento, eu falei, vocês estão aprovando aquele negócio do 15 bi, 30 bi, lembra? Aquele negócio do orçamento positivo e tal. Eu falei, vocês estão contando, desculpe a expressão aqui, com o ovo no cu da galinha. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Vocês estão tudo fora da realidade. O que vai acontecer agora é o seguinte, essa receita que vocês estão considerando não vai acontecer. Não vai acontecer, porque vai cair a economia, as empresas estão fechando, as lojas estão fechando, os tributos não vão ser pagos, as pessoas não vão emitir nota fiscal. Então, eu avisei isso. Aí o que acontece? Um monte de programa, Bolini, vamos fazer linha de financiamento barata, vamos fazer isso, fazer aquilo. A verdade é uma só. É melhor deixar os tributos com os empreendedores, porque aí é uma forma de você dar liquidez imediata para quem não vai ter faturamento. Não tem essa de pagar tributo para depois subir o tributo, aí o governo dá uma linha de financiamento para o banco chegar para o cara e falar, eu vou dar um empréstimo para você. Não vai dar. Não vai dar, Bolini. Uma empresa que está quebrada, que não tem vendas, que está fechada, quando for no banco e falar para o gerente do banco, queria um empréstimo aqui, o banco, o
chama lá O analista de crédito. O gerente de banco vai falar assim, mas como é que tá o teu negócio? Vai estar fechado, tá? É uma loja de shopping center, os caras fecharam o shopping center. E quando vai abrir? Não sei. Aí o gerente vai falar assim, por que eu vou dar dinheiro para você? Você vai quebrar. Não vou dar dinheiro para você. Essa loucura. Então, o mais importante é o fluxo de caixa, mas o mais importante é uma coisa que chama-se capital de giro. Que é aquele dinheiro que vai circulando na economia, dentro da empresa, e que quando a roda para de girar porque foi fechada a tua obra, o capital de giro vai sendo consumido. Quando ficar bem pequeno, e você está... Tudo bem? Não vai ter dinheiro para girar a máquina. Você não vai ter dinheiro para girar a máquina. Então, é aquele carro que está com a bateria arriada. Vai ter que dar uma carga, uma chupeta para poder fazer o carro funcionar. Vai ter um choque... Perfeito, perfeito. Alexis, agora outra coisa de reforma tributária, que nós estamos tendo várias brilhantes ideias, né? Ao longo desse período aí, tem muita gente surgindo com criativas ideias, muita criatividade, soluções mágicas e balas de prata. Imposto sobre grandes fortunas vai resolver o problema do Brasil? Vai resolver migrando todas as grandes fortunas para os países que não cobram imposto sobre grandes fortunas. Perfeito. É um tiro no pé, então. O que você acha? Não, isso aí é enxugar gelo. Não tem efeito nenhum. As grandes fortunas vai, quando muito, pegar uma classe média alta. Rico mesmo, que tem offshore, que tem trust, que tem planejamento tributário. Já tá. E outra, o cara mesmo, se for... Ele já é residente fiscal de Monte Carlo, de Liechtenstein, da Suíça. Ele não vai... Você acha que ele vai ficar aqui no Brasil perdendo tempo com o povo socialista aqui querendo fazer confisco, quer cobrar agora imposto sobre... como chama? Empréstimo compulsório sobre empresas com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão? Aí o pessoal que está escutando diz que não, mas o cara tem um patrimônio acima de R$1 bilhão. Tem mais é que confiscar o dinheiro dele, porque o cara é rico para poder ajudar a pagar as coisas. Rico também tem que ajudar, não é isso que o pessoal fala, Pauline? Exatamente. Aí você pergunta, legal. Como é que estão as lojas das lojas americanas no shopping center? Tudo fechado. Como é que está a rede de hotéis Marriott? Tudo fechado. Patrimônio líquido, mais de R$1 bilhão. Fechado. Uhum. Como é que está? Sei lá, vai falar aí. A Localiza Rent-A-Car. 60% de queda de locação de automóveis. Tá certo? E aí, como é que fica? Como é que fica? Tá certo? Então, essas perguntas, ninguém fala. Não adianta você ficar querendo fazer justiça com as próprias mãos, querendo pegar gente rica, porque é justo. Não é justo porra nenhuma. O cara tá lá sem dinheiro agora. Está simplesmente quebrado. E quem faturava R$1 bi, ou tinha patrimônio de R$1 bi, também tem prejuízo de R$1 bi. Quem que vai ajudar ele no prejuízo de R$1 bi? Capitalismo é um sistema de ganhos e perdas, né? Às vezes o pessoal esquece isso. Acha que o capitalismo é só lucrar. Não, o cara também está arriscando o patrimônio. E para um que deu certo, tem 10 que quebraram, né? E do que adianta a gente querer fazer confisco do lucro dessas empresas com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão, olhando a fotografia de 2019, não olhando a fotografia de 2020, e depois que confiscar esse dinheiro e essas empresas quebrarem, ter que fazer um programa de salvamento de grandes empresas, fazendo isenção de IPI, que aconteceu em 2008. Perfeito. A Dilma lá, a grande Dilma, com o seu Guido Mantega, fizeram redução do IPI. Simplesmente para poder salvar os empregos da indústria automobilística. Algumas indústrias, né? Exatamente. Da indústria automobilística, que era lá o território do lulismo, não é isso? O cara que mais achacou aquelas empresas de autopeças e montadoras, aí começou a fazer programa para poder ajudar as montadoras. Bom, o que aconteceu? Pico de venda e depois despencou, que foi um vale horrível.
Não adianta, meu. Demanda, você não pode ficar aumentando artificialmente. Deixa que o mercado regula. Porque senão você simplesmente, depois que criar um artificialismo de consumo, você vai criar uma queda abrupta muito ruim. Perfeito. Alexis, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vi aí alguns comentários falando assim, não, mas o deputado tem que abrir mão dos privilégios, né? Coisa que você, a bancada do Novo, enfim, já fazem desde sempre. Agora, nós temos, de fato, uma elite que hoje foi intocada. A pandemia está passando e eu acho que ninguém aí está sentindo que é a elite do funcionalismo público. Né? 2/3 dos funcionários do governo federal estão entre os 10% de maior renda no Brasil. Não perdeu nenhum centavo de renda. Você vê que agora está tendo oportunidade para a gente começar com mais seriedade a discussão da reforma administrativa? Ou você acha que vai ser isso aí como sempre foi nos últimos 500 anos? Eu gostaria de pensar desse jeito, Bolini, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que vai ter passar alguma medida provisória, alguma lei específica para esse período de pandemia. Mas não vai ser uma lei que vai servir para fazer uma reforma administrativa. A reforma administrativa também está congelada, está parada, não avança e ela é importante. Ela não tira nenhum direito adquirido hoje, ela é para as próximas futuras gerações que vão entrar no funcionalismo público. É que nem a Previdência, né? Para quem entrar daqui para frente. Do tipo assim, vai quebrar minha estabilidade? Não vai. Mas quem entrar, para ter estabilidade, vai ter que provar pelo menos 10 anos de serviços públicos relevantes e de qualidade. E eu acho que é razoável. O cara entra para ser funcionário público mesmo. Para ele merecer a estabilidade, o cara tem que mostrar o gabarito dele, tem que mostrar a qualidade dele. Não pode ser qualquer coisa. E, Alexis, uma outra coisa que eu acho que a gente vai começar a falar é ambiente de negócios. Né? Até agora, o Brasil é reconhecidamente um inferno para quem quer empreender, não só em tributos, como em burocracia no geral, licenciamento, todo tipo de alvarás. Você acha que agora é um momento de choque, que a gente realmente precisa abraçar uma ideia de livre mercado com ambiente de negócios cada vez mais amigável a quem quer abrir um negócio, quem quer, enfim, se movimentar no mercado? Porque senão eu estou vendo muita gente quebrar e depois para voltar, né? O cara ainda vai levar mais um mês, 2 meses para voltar. Bolini, eu adoraria acreditar nisso, mas o fluxo de projetos ruins é muito maior do que o fluxo de projetos estruturais para poder melhorar a vida e melhorar o ambiente. Né? Infelizmente, quando você vê o que está vindo de projeto de lei ruim, é impressionante. Vai de tudo. Grandes fortunas, confisco disso, confisco de lucro. Olha, é tudo de uma demagogia horrorosa. Tá certo? E muitos projetos, inclusive, difícil de você poder analisar. Teve aquele projeto da Lei Mansueto, 149. Plano Mansueto, o PLP 149. E foi uma confusão, ninguém entendeu o nosso voto. Aí aliás, eu ia te pedir para você puder explicar isso, porque o pessoal não entendeu muito bem. O pessoal começou a falar, não, vocês quebraram o Brasil, não houve uma ova, vocês são tudo velho, que não sei o quê. A discussão não era nada dessa. O projeto Mansueto é muito bom e nós vamos lutar por ele. Mas não era isso que nós estávamos votando. O projeto Mansueto foi simplesmente jogado fora. E o relator criou um novo projeto para fazer um salvamento de emergência da arrecadação de ISS e ICMS dos estados e municípios. Bom, como é que você vai salvar essa turma? Eles estão tendo queda de arrecadação ontem. Não está entrando dinheiro. Os caras precisam pagar. Mas tem que reduzir as despesas dos estados e municípios. Concordamos. Mas tem que fazer reforma administrativa. Concordamos. Mas você não faz isso. Mas agora você não vai aprovar, né? Mas você não faz isso da segunda para terça-feira. Você não faz isso desse jeito, gente. Sabe? Não vai pagar nenhum funcionário público? Nós vamos ter um caos.
de prestação de serviços que é sem polícia, sem saúde, sem educação, sem nada. Sabe? Não era razoável. Aí, qual que é o nosso foco? Espera um pouco, esse projeto aqui está ruim. Falta travas, falta contrapartidas. Aí o Guedes queria uma contrapartida que nós somos de acordo, concordamos. Congela o salário dos funcionários por 2 anos. Perfeito, Mas isso... economizar a mesma coisa que se cortasse, né? Mas e evita comoção. Mas isso pareceu oportunismo da emergência. Pô, pera um pouco. Congelar salários, tudo bem, mas isso é uma coisa de 2 anos. Nós estamos falando uma coisa de 6 meses. Esse projeto de que nós estamos falando aqui é para durar no máximo 6 meses, para salvar o faturamento, né, a perda de arrecadação dos estados e municípios. Pô, esse negócio aqui também é jabuti. Nem sou eu que estou falando, mas, conclusão, o relator não quis aceitar isso. Aí, então, mas espera um pouco. Como é que a gente faz para poder ajudar o Estado, mas o Estado não ser folgado e também não parar de... Criar um incentivo, né? Para ele não pegar a dívida e não ter incentivo nenhum para pagar de volta para a União. Como é que a gente pega os malandrão que vão querer aí? Bom, faz uma trava. Estava lá, artigo 9º, lá, parágrafo 9º. Era o seguinte, nenhum Estado pode dar incentivo fiscal, subsídio tributário, abrir mão de arrecadação. Não pode, era proibido. Falei, bom, então se ele está proibido de fazer bondades, porque aí fica fácil, né? O cara fala, a União vai me dar dinheiro, então eu aqui, ó, no meu Estado, não estou nem aí, vou fazer qualquer coisa. Não podia. Tribunal de Contas da União, dos estados, do município, de olho, controlando. Falei, bom, então tem uma trava aqui. Perfeito. Aí o que acontece? Não, vamos votar contra, que é um absurdo esse projeto. Espera um pouco, meu amigo. Votar contra, sabe o que significa? Fazer pressão para os estados e municípios, abrir todo o comércio, acabar com o distanciamento social, mandar tudo para a rua para poder faturar. E aí para vir um caos real, né, no país. Espera um pouco. Eu sou um defensor da abertura. Eu não sou defensor desse afastamento burro que está acontecendo. Eu gostaria de uma coisa mais localizada. Qualquer cidade que tem contaminação ou tem um caso suspeito, bom, essa aqui dá uma segurada. Cidades que não tem caso podem começar a reabrir. Um afastamento. Uma abertura gradual. Vamos mudar o nosso comportamento social, lavar a mão, isso, né? Passar álcool gel, distanciamento. Tudo isso vale, isso aí tá valendo, não tem problema nenhum. Pode ser até uma cidade lá no meio do mato, ninguém tá lá, nem chegou vírus lá. Tem esse comportamento, é bom, sem aglomeração e tal. Beleza. Pô, mas pera um pouco, velho. Se eu começo a falar isso, né, de falar que todos os municípios têm que abrir tudo, pô, nós estamos incentivando em grandes cidades como a cidade de São Paulo, como cidades que estão com problema, a serem irresponsáveis. Porra, eu não posso usar uma ferramenta. E era consenso nessa matéria, o Bolini. Importante dizer isso. Era consenso nessa matéria. Isso até o governo mandou para nós. Que quem tem que fazer dívidas é a União. Estados e municípios não podem... A gente já passou por isso, né, Alexis? Não de cada estado fazendo dívida e depois se sai num descontrole... Mas hoje eles não podem. Estão proibidos. Perfeito. Eles não podem emitir título, eles não têm 650 mil imóveis que poderiam ser vendidos e eles não são donos das grandes estatais brasileiras. Então, ele também não tem uma teoria, né, que nós liberais estamos contra, mas que, na pior das hipóteses, os caras fazem a besteira, que é a máquina de fazer dinheiro. Quem tem a Casa da Moeda para fazer dinheiro é a União. Então, os estados e municípios, eles não têm para onde correr. Ou eles têm um socorro da União, ou eles estão fodidos. Pô, então quem não entendeu isso, que não entendeu o contexto, entende agora o nosso voto. É um voto razoável de ir para o Senado, ainda tem um direito ao veto, mas que a matéria avançasse, que a matéria não ficasse parada. Crucificaram a gente, desonestos, os caras que não... falando que era uma pauta bomba, né, para prejudicar o governo. Opa, peraí. Pauta bomba sem ninguém trabalhar, cara. O que a gente conseguiu foi isso. Tinha trava, avançou. Agora, o Senado tem que fazer a sua parte, o Bolsonaro pode fazer a sua parte, completa tudo. É isso, certo? Não é nada disso que o pessoal está falando, não. Bem desonesto o povo. Perfeito. Muito bom. Alexis, o que mais que você acha que nós vamos encarar de dificuldade agora na pandemia e que está começando a ter debate? Dá uns bastidores de Brasília para a gente, para finalizar a nossa live.
Eu acho que eu quero botar um equilíbrio aqui do seguinte: eu entendo a posição dos governadores, dos prefeitos, terem uma posição conservadora, de fazer para as pessoas ficarem no distanciamento social, de ficarem em casa, fiquem em casa. Eu entendo isso, porque eles vão ser responsabilizados pelas mortes caso elas ocorram, caso a conta saia do controle. É uma posição conservadora, mas não é uma posição realista. Não é possível que todo mundo fique em casa durante 2 meses. Sabe quem pode ficar em casa durante 2 meses? Quem tem poupança, quem tem dinheiro, quem tem algum acúmulo de riqueza. Isso não é razoável para quem vivia vendendo almoço para comprar jantar. Então, eu acho que a gente pode, olhando as variáveis que têm influência sobre esse coronavírus, temperatura, umidade, distanciamento, saneamento básico, tal, esse conjunto de variáveis, começar a administrar com mais coragem a abertura do comércio para evitar a morte da economia antes da morte via vírus. Então, se o vírus estiver aproximando, fecha a economia para evitar a morte de pessoas. Mas não vão fechar negócios antes de ter qualquer ameaça de vírus. Não é razoável que uma cidade no meio do Mato Grosso, que tem poucos habitantes, que tem um pequeno comércio, e não tem nenhum caso, nem suspeito, tenha que fechar suas portas porque o governador falou para fechar as portas. Também tem que tomar cuidado com o autoritarismo quase que desequilibrado. Começa a esquecer a Constituição, né? Às vezes de guardas parece municipais que têm que cumprir uma ordem e estão prendendo cidadãos de bem numa forma violenta, porque essas pessoas estão na rua de forma até muito responsável. Tem um caso de Araraquara, uma senhora na praça lá, para mim, eu fiquei chocado com aquilo. Um repórter desonesto e sem vergonha foi fazer uma reportagem e fez de vítima uma pessoa de bem que estava sozinha numa praça, dizendo que ela devia estar dentro de casa, em Araraquara. Agora vai ver os números de Araraquara. Os números são extremamente baixos. Quer dizer, um fim do mundo absurdo que aconteceu lá. Perfeito. Alexis, muito obrigado por esse papo. Depois a gente fica sabendo mais dos bastidores de Brasília, sempre seguindo aí no seus Os bastidores de né? Brasília, cara, para fechar, infelizmente a medida provisória 905 parece que está ficando na gaveta no Senado, apesar de que a Câmara demorou muito mesmo para votar, mas isso tem a ver com pandemia, tem a ver com afastamento. Você falou uma coisa muito legal hoje, né? Quando 2 elefantes brigam, quem sai perdendo é a grama. É a grama. Em briga de elefante, quem apanha a grama. Provérbio africano. O que aconteceu aí que a relatoria da MP caiu na mão do PT? É isso? Não, mas nem acho que... inicialmente era isso, mas aí eles decidiram que nem para nem ter desgaste, deixa caducar. Deixa caducar. Quer dizer, de uma irresponsabilidade com o dinheiro público. Perfeito. Nós ficamos horas e horas e horas trabalhando na última terça-feira. Foi acabar a sessão às 2 horas da manhã da quarta-feira. Eu era o coordenador dessa matéria no Partido Novo. Orientei praticamente todas as orientações de matéria que tinha para chegar no Senado. Deixa para lá, deixa caducar. E era uma medida provisória importantíssima para a geração de empregos. Cara. Essencial para manter o emprego. É de uma insensibilidade. Esse povo acha que dinheiro dá na árvore. Todo esse povo que vai contra essas reformas trabalhistas é todo mundo que tem emprego garantido, estabilidade, é tudo funcionário público. Gente, não dá, é conflito de interesse. Isso aí é muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Perfeito. De novo, quem tem dúvida, vejam as curvas de recuperação da economia chinesa, do número de empregos na China. Olhem essa curva. Aprendam alguma coisa e venham para cá. E eu até sugeri, Bolini, durante a sessão da 905, falei para os deputados da esquerda, por que vocês não vão? Enchem um avião, vão para a China, em Wuhan,
lá em Wuhan, desce lá em Wuhan, tá certo? E olhem qual que são as relações trabalhistas lá, como é que Perfeito. funciona o emprego lá. E aí, nem precisa voltar, pode ficar lá, mas se voltar, tragam o conhecimento e tragam a humildade. Falam assim, gente, precisamos gerar emprego, portanto, acaba com todo esse monte de coisa que dificulta a geração de emprego. Perfeito, Alexis. Final, para manter poucos numa redoma de vidro intocada, a gente mantém aqui metade da população de fora só assistindo, né, aos Nossa, benefícios então, da legislação trabalhista. direitos trabalhistas para milhões de desempregados. É isso que nós temos. Exatamente. Alexis, muito obrigado pela live. Antes de mais nada, Mais um ponto. O Ponte Eu me falei, ensinou um negócio aqui. Ah, fala aí, fala aí, fala aí. eu falei muito também durante essa orientação de matéria da 905, que eles ficam falando que vai precarizar as relações trabalhistas. E a minha frase que ficou bem marcada lá, precário é o desemprego. Precário é não ter onde dormir. Precário é não ter o que comer. Então vamos parar com essa Perfeito. bobagem de precarização das relações trabalhistas e começar a olhar para a precarização da pobreza do Brasil. Desculpa, o Perfeito. que você ia falar aí que eu te interrompi? Não, você sabe que o Poit é o nosso mentor aqui de Instagram, né? Ele falou, ó, desativa os comentários e fala pro pessoal tirar print e marca a gente, que depois a gente reposta. Tá bom? Então aí, ó, pro pessoal tirar o print. É isso E aí. Alexis, eu agradeço mais uma vez aí pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo na empresa. Aqui está sendo fenomenal ver o engajamento do empresariado, ajudando cada um como pode na sua especialidade. Aliás, uma coisa super legal. O Poit mandou uma mensagem para os voluntários aqui. Eu gravei um vídeo e vou postar assim que possível. Eu com o celular aqui, os voluntários todos lá dando um ok, agradecimento dessa força que o Poit deu para nós. Foi bacana pra caramba. É muito legal. Tá Aqui em São Paulo, eu estou trabalhando num projeto que chama União São Paulo também. Lindo, do Mofa Regis lá, né? Isso, viabilizar entregas de cestas básicas. Então, cara, tá muito legal aqui, ver o engajamento da sociedade. não sei quem está escutando essa nossa live aqui, mas eu vou falar declaradamente. Eduardo Mofa Regis é um cara que eu admiro imensamente. É alguém que faz pelo Brasil. Puta cara engajado, que quer renovar a política, que já montou esse União São Paulo aí, cesta básica, assistindo as pessoas. Esse cara entrega. Esse cara é muito bacana. Muito bom. É isso aí. Tá sendo legal participar. Ajudar como a gente pode, né? É isso aí, meu bem. Poline, Alexis! Espero que aquela Kombi refrigerada ar, que você nem sabia se era ar ou a água, mas eu sei porque é ar, porque ela não tinha radiador na frente. Se quebrar, pode me ajudar, pode me chamar, que eu manjo tudo desses motor a ar aí de Kombi. Pode deixar. Certo? Você sabe que ela tá de quarentena na garagem. Quarentena. Ela faz parte do grupo de risco. Vai dar umas partidinhas que a bateria vai pro saco. Todo dia, todo dia. Tá certo? Senão você vai ter que fazer uma chupeta nela aí. Muito bom. Alexis, se cuida. Oline, um abraço, cara. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.